Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula de língua portuguesa e o tema de hoje vai ser o quê? Estudo da língua. Vamos falar sobre os tipos de discurso. Discurso direto e discurso indireto. Ah, professora, o que vem a ser isso daí? Vamos entender o que significa a palavra discurso. Fala. Todas as vezes que a gente fala de discurso, nós estamos falando da fala, né? Das conversas. Ou seja, texto usado na comunicação oral ou na comunicação escrita. Muito bem. E nós vamos ter nessa comunicação aí o discurso direto e o discurso indireto. E aqui, gente, nós vamos entender a diferença dos dois. Quando a gente usa um, quando a gente usa o outro. Então vamos lá. Observe a tirinha. Nós temos uma tirinha aqui da Mafalda. Então, olha só, quem não entendeu, levante a mão. Aí o rapazinho lá, que é o Manolinho, levantou a mão. O que você não entendeu, Manolito? Nada, desde março até agora. Observe também que essa tirinha, ela também tem um humor. Lembra que a gente falou na aula passada das narrativas de humor? Então, é uma tirinha de humor que a gente precisa ser perspicaz, entender o contexto para observar o humor aí. O humor está aqui aonde? Quando a professora pergunta o que o aluno não tinha entendido, e o que ele responde? Que ele não tinha entendido nada desde lá do início das aulas. Coitada dessa professora, né? Então vamos ver, gente. Ó, nos balões dos quadrinhos, o discurso usado sempre vai ser o direto, ou seja, as falas são representadas pelas próprias personagens. Elas mesmas falam o que elas têm de falar. Então vamos ver, qual que vai ser a estrutura desse discurso, do discurso direto? O que a gente precisa saber para nos orientarmos com relação a isso? No discurso direto, gente, as palavras e pensamentos das personagens são reproduzidas tal como foram formuladas, que é aquilo que eu falei. A personagem fala por ela mesma, com as próprias palavras. Na língua escrita, o discurso direto em geral é introduzido por 2 pontos. E apresentado entre aspas ou precedido de travessão. Então, esse é um recurso clássico do discurso direto. Para introduzir a fala da personagem, usa-se o travessão. Aliás, desculpa, os 2 pontos. O travessão ou, às vezes, as aspas, que normalmente é a apresentação dos pensamentos da personagem. Na língua oral, usam-se a entonação e os gestos imitativos da fala. Diferentemente da escrita, se nós vamos usar o discurso direto na linguagem oral, vai ser a entonação que vai nos permitir entender se a fala está sendo feita diretamente ou indiretamente, certo? É pela entonação e pela imitação. Pode ser introduzido por verbos de elocução. Agora pegou, hein? Que nome que é esse? Verbos de elocução? Ou ainda chamados verbos dicente. O que significa isso? Gente, esses verbos são os verbos de voz. Eles introduzem, né, o discurso direto também. Quais são esses verbos? Dizer, pedir, retrucar, responder, falar, perguntar e sinônimos. São vários os verbos dicentes, né? A função deles é indicar que uma personagem vai falar. Então, ele vai introduzir essa fala. Então, observem aqui. O professor afirmou. O texto é interessante. Há o verbinho que nós usamos ali, que a gente chama de verbo de elocução ou dicente. Olha lá, ó, o verbo afirmar. Então, nós temos aí os 2 pontos e o travessão, indicando que é um discurso direto. A própria personagem está falando, no caso aqui, o professor. Papai me perguntou, você fez a tarefa? Observe que no primeiro ali nós temos uma frase declarativa. Aqui a gente já temos uma interrogativa. Então, ó, papai me perguntou. Qual que é o verbo dicente aí? O verbo de elocução? Perguntar. Você fez a tarefa? Então, a própria personagem faz a pergunta. O texto é interessante, afirmou o professor. Observe que nessa construção aqui nós temos uma diferença. Ela não foi introduzida pelos 2 pontos. E já começa direto com a fala da personagem. Observem, a travessão, o texto é interessante. E o verbo dicente, ou verbo de elocução, ele vai lá para depois da fala, afirmou o professor. Essa também é uma outra construção que se pode fazer usando o discurso indireto. A gente vai colocar a fala primeiro e depois
a explicação de quem está falando. Nesse caso, nós não vamos usar os dois pontos, e sim um travessão antes da fala e o tracinho ou o travessão depois da fala, explicando, utilizando aí o verbo dicente, explicando quem foi que falou. Você fez a tarefa? Perguntou o pai. A mesma coisa, né? A mesma construção. Então, nós temos aí dois exemplos que nós não usamos os dois pontos como introdução, e sim os travessões. E o discurso indireto? O que acontece com o discurso indireto? Diferentemente do direto, não vai ser a personagem quem vai falar. Nesse caso aqui, a reconstrução da fala do discurso direto é feita em terceira pessoa, porque quem vai falar o que a personagem falou não é ela, e sim quem está narrando o determinado fato. O narrador reproduz a fala da personagem adaptando a sua própria voz. Então, ou seja, eu vou falar alguma coisa que alguém falou, então eu vou usar o quê? As minhas próprias palavras para reproduzir aquela fala. Nesse caso, é o discurso indireto. Por exemplo, você assistiu um filme e vai contar o que aconteceu desse filme. Então, você vai usar aí as suas palavras para contar esse filme. Mas vamos supor que você estava conversando com alguém e alguém te deu uma informação e você precisa repassar essa informação. É a mesma coisa. Você vai dizer o que a pessoa disse para você com as suas palavras. Nesse caso, não é a pessoa que está falando, e sim você usando as informações dela com as suas palavras. Discurso indireto. Então, vamos ver como é que fica aqui no textinho, na frase. O professor afirmou que o texto era interessante. Aqui, eu não coloquei a fala direta da personagem, que no caso é o professor, que é aquele exemplo que nós demos anteriormente. Então, eu transformei aquele exemplo, o professor afirmou, o texto é interessante. Aqui não. Aqui, nós estamos usando o discurso indireto, adaptando, para as nossas palavras. O professor afirmou, continuo usando os verbos dicentes aqui, os verbos de locução, mas já não vou usar mais os outros marcadores, que são os dois pontos e o travessão, porque eu só estou reproduzindo o discurso direto. O professor afirmou que o texto era interessante. Papai me perguntou se eu tinha feito a tarefa. Mesma coisa, já estou aqui reproduzindo o discurso direto. Papai me perguntou, verbo dicente perguntou, continua, mas sem as marcações dos dois pontos e do travessão. Papai me perguntou se eu tinha feito a tarefa. Observe que na primeira frase eu uso o que para fazer essa transformação. E porque é uma frase declarativa. Na segunda frase, que era uma frase interrogativa, ao invés do que, eu vou usar a palavrinha se, para poder dar essa entonação de terceira pessoa. Então, vamos praticar. Olha lá. Meu amigo disse: gosto muito mais de jogar futebol que de andar de patins. O que nós vamos fazer aqui? Nós temos um discurso direto, a própria personagem está falando. Eu vou transformar esse discurso indireto em discurso indireto. Como é que vai ficar? Observem lá. Meu amigo disse, olha lá o que, introduzindo a fala do narrador, que vai reproduzir o discurso direto, transformando ele em direto. Olha lá. Meu amigo disse que gostava mais de jogar futebol que de andar de patins. Observem que eu dei a mesma informação da colocação anterior, porém com outras palavras, mas a gente entende a mesma coisa. Então, na primeira parte, nós temos o discurso direto, a própria personagem está falando, e na segunda, o discurso indireto. O narrador, com as palavras deles, reproduz a fala da personagem. Outra frase. O professor afirmou à turma: a resposta do exercício está correta. Temos aqui um discurso direto. O próprio professor fala da informação. Vamos transformar para o discurso indireto. O professor não vai falar mais. O próprio narrador, com as palavras dele, refaz a fala. O professor afirmou à turma que a resposta do exercício estava correta. Observe, gente, que além da gente introduzir ali a palavra que, a gente também precisa modificar a flexão verbal. Ali, a resposta está correta. Quando eu vou passar para o discurso indireto, eu preciso observar esse verbo também. Olha lá, o exercício estava
a resposta do exercício estava correta, certo? Então, observem que eu preciso observar a questão da flexão verbal. Isso é muito importante, porque na fala do professor, ele está usando o verbo lá no presente. Aqui, quando nós vamos reproduzir essa fala, ela já aconteceu. Então, eu preciso usar o verbo flexionado no passado. No caso aqui, ó, pretérito imperfeito, certo? Próxima. O guarda de trânsito ordenou ao motorista: não pare na faixa de pedestre. Fala direta do guarda. Vamos ver como é que fica transformada para o discurso indireto. O guarda de trânsito ordenou ao motorista que não parasse na faixa de pedestre. Observem aí, dei a mesma informação novamente, porém com outras palavras. Tive que fazer algumas alterações para que ficasse da forma correta, lá para a terceira pessoa. Então, o guarda de trânsito ordenou ao motorista que não parasse na faixa de pedestre. A mesma coisa com o que ele havia dito anteriormente. Próxima. O motorista respondeu, ó, continuando a questão do guarda de trânsito: vou estacionar mais adiante. Então, quando o motorista é abordado pelo guarda, dizendo que ele não pode estacionar aí, então ele responde: eu não quero ser multado, né? Vou estacionar mais adiante. Como que fica esse discurso direto no indireto? Olha lá, mesma informação. Sem dois pontos, sem travessão, passando o texto para a terceira pessoa. O motorista respondeu que ia ou iria estacionar mais adiante. Observem aí que nós utilizamos o quê? A flexão verbal diferente também, certo? Hoje vocês aprenderam então o que, gente? A diferença entre o discurso direto e o discurso indireto. Não se esqueçam, discurso direto, a personagem fala por ela mesma. Indireto, as falas dessa personagem, elas vão ser reproduzidas em terceira pessoa pelo próprio narrador, ou seja, ele vai usar as palavras dele para representar a fala da personagem. Então, isso é uma opção de cada autor. Ele pode utilizar o discurso direto dos seus textos ou indireto. Lembrando que discurso direto ou indireto é usado somente em textos narrativos. Textos narrativos, aqueles que contam o quê? Uma história. Certo, gente? Não se esqueçam disso. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima, pessoal!